Nesse vídeo eu vou te mostrar como atingir a liberdade financeira, independência financeira e se aposentar por conta própria muito mais rápido. Décadas mais rápido, décadas antes do que você estava planejando. E vou te mostrar como fazer isso com investimento inteligente, com estratégia em ações e também com investimento inteligente em várias outras classes de ativos, ou seja, ser uma aula sobre como viver de renda lá na frente. Também vou compartilhar uma ferramenta para você criar o seu próprio plano para conquistar a liberdade financeira. Tudo isso então mereça aí o dedo no like. Se você achou legal, deixa o dedo no like. Se você é novo aqui, te inscreve no canal e comenta aqui qual é o seu objetivo de renda passiva lá na frente, né? Quanto você gostaria de estar recebendo sem ter que trabalhar a sua aposentadoria no momento que você conquistou a sua liberdade financeira? Deixa o teu comentário aqui. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é como calcular, como planejar a sua liberdade financeira. Para isso, tem uma planilha de cálculo de independência financeira, tá? Vai ser bônus aqui desse vídeo, vou deixar o link na descrição. Essa planilha funciona da seguinte forma, tá? A gente tem aqui algumas células em amarelo, que são as células que você vai preencher com algumas variáveis, tá? A primeira delas é qual renda passiva você gostaria de ter lá na frente. Eu vou botar aqui, por exemplo, vamos lá, 20 mil, vou botar 30 mil reais, tá? Vou botar aqui 30 mil reais de renda passiva desejada e também qual é a taxa anual de retorno acima da inflação que eu estimo conseguir investir no longo prazo, ou seja, quanto que eu acredito que os meus investimentos vão render, já descontado de custo, já descontado da inflação, ou seja, retorno real. Quanto mais rico eu vou ficar investindo ao ano. E uma taxa bem razoável de colocar aqui é a taxa de 6%. E embora a maioria dos investidores não consiga investir assim, a maioria investe com taxas piores, já vou falar mais sobre isso. Mas além disso, tá? Uma vez que você tem seu patrimônio meta, que é calculado em cima da taxa anual de retorno estimado em cima da inflação e da sua renda mensal desejada a dinheiro de hoje, você vem aqui e coloca, né, dados de onde você está e o que você pretende fazer aí de aportes todos os meses. Eu vou repetir aqui a taxa de retorno de 6%. Aqui nesse ponto é a taxa que a gente vai estar projetando que a sua carteira vai crescer ano a ano. E aqui eu vou fazer o exemplo de um cliente meu de wealth, tá? Que esteja aí começando com 500 mil reais e consiga fazer 2 mil reais de aportes. Nesse exemplo aqui, com essas variáveis, esse cara aqui demoraria 34 anos para atingir a liberdade financeira. Se você pensar, nossa, 500 mil reais eu tenho muito mais do que isso, Ramiro, vai lá e coloca lá. Se você pensar, não, eu tenho muito menos do que isso, baixa a planilha e coloca lá, beleza? Essa planilha vai estar disponível de forma gratuita aqui, pode apertar esse botão e fazer o download dela. Mas o grande ponto a entender agora nesse momento é que o prazo para atingir a sua meta vai ser uma derivada de qual é o seu desejo de renda passiva, né? Se você desejar, por exemplo, uma renda menor de 10 mil por mês, esse prazo vai cair bastante. Além disso, uma derivada de onde você está hoje, né? Se você estiver começando aqui do zero, por exemplo, aportando 500 reais por mês, isso vai dar um prazo maior. E principalmente de como você investe, né? Porque se você investir pior, vai precisar de um patrimônio maior para conquistar a liberdade financeira. E sua carteira vai crescer mais devagar, você vai demorar mais e mais anos, beleza? Então, desses três fatores principais, tá? Eu vou focar aqui no como você investe. Eu voltaria para as simulações que eu fiz inicialmente, né? Aquelas simulações de busca de 30 mil reais de renda passiva, que demoraria 34 anos, para te mostrar como essa variável aqui, como você investe, pode mudar o jogo e te fazer se aposentar muito antes, se você investir bem, ou muito depois, se você investir mal. E para isso, quero começar fazendo uma reflexão sobre como a maioria dos investidores investe, tá? Vou fazer uma verdade, talvez aqui dura de engolir, que é que a maioria dos investidores tem retornos abaixo do CDI. CDI é o quanto rende um Tesouro Selic, um CDB que rende 100% do CDI. E na média, a carteira total de investidores tem um retorno abaixo disso. Um exemplo, né? Muitos investidores, a gente analisa aqui centenas de carteiras por mês, e vê que muitos investidores estão cheios de COI na carteira. E segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, 9 a cada 10 COI tende a render menos do que o CDI, né, do que a taxa livre de risco. Esses casos aqui desse estudo analisaram basicamente 284 diferentes COIs vendidos para o varejo e viram que 252 desses produtos, né, ou seja, 90% deles, foram vendidos com retorno esperado abaixo da taxa livre de risco, ou seja, abaixo do CDI. Então, um exemplo para te mostrar por que a maioria investe pior do que o CDI. A maioria dos investidores em ações, por exemplo, se interessa por investir em ações quando a bolsa está em alta, então essa galera compra na alta, depois quando a bolsa cai fica mais nervoso, que é mais desesperado, aí vende na baixa e também tem retorno pior do que a média. E discorde ou não dessa informação, segue aqui minha linha de raciocínio para entender como investir bem pode fazer se aposentar muito mais antes, décadas antes. Vou pegar aqui outra planilha, uma simuladora de carteira, e vou considerar uma carteira que teria sido 100% do CDI, tá? Quanto teria rendido essa carteira de janeiro de 2004 até agora? Essa carteira teria
rendido 10% ao ano, e aí tirando taxas, tirando o IPCA, a inflação, teria sobrado para esse investidor 4,6% ao ano de retorno líquido. Então, se a maioria investe pior que o CDI teria rendido 4,6% ao ano, eu vou botar esse dado aqui. Quanto pior eu invisto, maior vai ser o patrimônio meta para eu me aposentar, mais devagar eu vou crescer. Beleza? Marcou isso? Show. Agora, o que acontece quando você investe de outro jeito? Digamos com uma estratégia vencedora. Quem me conhece aqui há mais tempo, quem acompanha o Clube do Valor, sabe que eu falo muito da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que está explicada aí nesse livro aí, que o Gleison vai colocar alguns prints aí na tela, que é uma estratégia que eu fiz um backtest extenso. Ela teria rendido bem mais do que o Bovespa ano passado. Eu comprovei que ações baratas tendem a render mais do que ações caras. A gente implementa essa estratégia na gestão e na consultoria da carteira dos nossos clientes aqui no Clube do Valor. Ela é uma estratégia vencedora se bem implementada. Inclusive aqui nessa nossa planilha a gente pode ver quanto teria rendido uma carteira 100% as ações mais baratas da Bolsa. E você vai ver aqui que esse retorno ele poderia ter sido de 15,19% ao ano acima da inflação. Se eu botar aí umas taxas a mais, calcular que você pagaria 1% de taxa nessa jornada, isso aqui cairia ainda para 13,94%. Então, se eu fosse trocar esses 4,6% para 13,94%, o que aconteceria? Seu patrimônio meta seria bem menor, porque o patrimônio meta iria render mais, você poderia gerar essa mesma renda com patrimônio menor, você chegaria lá muito mais rápido, em 11 anos e não nos, até então, 47 anos. E aí, se você é um cara um pouquinho mais experiente, você pode pensar: porra, Ramiro, que sacanagem, né? Projetar 14% ao ano de retorno real, só investindo em ações brasileiras, isso é extremamente arriscado. Se você pensou isso, você está de parabéns, eu concordo 100% contigo. Eu não faço planos aqui para os nossos clientes projetando um retorno tão alto assim. A gente tão pouco investe só em ações brasileiras porque tem muito risco. Então, ano passado não é garantia de retorno no futuro. Isso que foi 15% ao ano, 13% ao ano acima da inflação, pode se tornar 3% ao ano acima da inflação. Então, como existe esse risco muito grande, o que a gente faz? A gente pensa em carteiras diversificadas de investimento, sem apostar tudo em ações brasileiras, e sim diversificando em renda fixa, atrelada à inflação, renda fixa pré-fixada, o próprio CDI, investindo uma parte da carteira em CDI, para que a carteira tenha menos risco e maior estabilidade de retorno, pelo menos se comparado a uma carteira só com renda variável. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha de simulação de carteira e vamos simular uma carteira aí arrojada, tá? 20% de ações brasileiras, 20% de ações norte-americanas, replicando aí o ETF IVVB11, 20% com a estratégia S-Rank aqui do Clube do Valor, 10% no CDI, 10% renda fixa pré-fixada, 20% renda fixa atrelado à inflação, com um custo de 1% ao ano. Essa carteira aqui, já descontado o imposto de renda, descontado custos, teria rendido 7,16% ao ano. E aí, se eu voltar aqui para minha planilha e parar de estimar um retorno de 4,6% para estimar um retorno de 7,16% ao ano, líquido de tudo, você vai ver que seu patrimônio meta fica menor e você atinge a liberdade financeira bem antes do que o prazo anterior. Caiu ali de 47 anos para 27 anos, ou seja, você está ganhando aqui 20 anos de vida, 20 anos de liberdade somente por investir melhor. E se agora há pouco eu falei que eu não ficava confortável em projetar um retorno de 13% ao ano acima da inflação, agora eu te digo, eu fico bem confortável em projetar um retorno de 7% ao ano acima da inflação. E mesmo que você pense, não, Ramiro, mas eu invisto melhor que o CDI, digamos que você invista com uma taxa de 5,5% ao ano. Ainda assim, você levaria 37 anos para conquistar a liberdade financeira nesse primeiro cenário e no segundo 27, ou seja, você está ganhando 10 anos. Ou seja, a partir do momento que você investe com uma alocação de ativos clara, sabendo o que está fazendo, diversificando bem, com um plano coerente, você consegue antecipar, talvez em 10, talvez em 15, talvez em 20, talvez em 30 anos a conquista da sua liberdade financeira. E a gente consegue te ajudar a fazer isso, a gente consegue te ajudar a investir. Inclusive eu botei aquela taxa ali para mostrar que você também pagaria taxas eventualmente por investir melhor, por delegar seus investimentos para uma empresa especializada nisso quando você foca na sua vida. Faz isso com os nossos serviços de Wealth e você pode conhecer serviços de Wealth de forma gratuita com o primeiro passo, que é uma análise de carteira, uma sessão de análise e diagnóstico gratuito de carteira, em que basicamente a gente conversa contigo, entende como é que você está investindo, entende pontos de melhoria, entende o que está bom, fazemos aí alguma sugestão de investimentos com base na nossa estratégia, tudo isso de forma gratuita e no final da análise, se a gente entender que a gente agrega valor, aí sim a gente faz uma proposta comercial. Então mesmo com
essa análise gratuita, acabando algumas vezes numa proposta comercial, ela tem uma avaliação de 94% positiva, sendo que tem muita gente que odeia quando vendem algo para ela. E talvez eu te venda nosso serviço sem te entender que a gente pode investir melhor para ti. Então vale muito a pena fazer, caso você tenha 500 mil reais ou mais para investir. Então se você tem 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 500 mil, 700 mil, vale muito a pena você fazer uma análise de carteira. É só apertar aqui e preencher um rápido formulário. E como estamos falando de liberdade financeira, aqui eu vou deixar um vídeo sobre como investir uma carteira de investimentos completa para o longo prazo. Uma aula. Caras, isso. Grande abraço e até mais.